Você ou alguém que você conhece está preocupado com o crescimento dos filhos? Essa é, sem dúvida, uma das principais preocupações dos pais. Quando você deve se preocupar com o crescimento do seu filho? Como ajudar o seu filho a crescer? É sobre isso que eu vou falar, o crescimento das crianças. O crescimento é um processo dinâmico, complexo e multifatorial, ou seja, depende da integração adequada de diversos fatores para que ele ocorra adequadamente. Não é à toa que é um dos considerados principais indicadores de saúde de uma criança. Para você entender melhor, tem dois aspectos relacionados ao crescimento que eu preciso te explicar. O primeiro são os fatores relacionados ao crescimento e o segundo são as fases do crescimento normal de uma criança. Existem fatores relacionados ao crescimento e eu vou destacar 4 deles. O primeiro é a genética. Você já deve ter ouvido alguém falar que a altura do pai e da mãe são determinantes para saber o tamanho dos filhos. Mas isso quer dizer que se os pais forem baixinhos, não tem nenhuma chance do filho ser alto? Não é bem assim. A genética é determinante sim, mas é importante saber se o crescimento dos pais também foram adequados e de acordo com a genética deles. Porque se algum deles também apresentou um problema no crescimento e não foi corrigido, aquela altura pode não ser real e a genética esperada para o seu filho é ainda melhor. Como segundo fator, temos os fatores reguladores, que são os hormônios. O principal é o tal do GH, o hormônio do crescimento. Mas nem de longe é o único. Também temos interferência dos corticoides, hormônios da tireoide, hormônios sexuais, que é o estrógeno e a testosterona, e alguns com nomes difíceis, como as IGFs. O GH é um dos principais reguladores de crescimento, secretado em impulso pela glândula hipófise, com pico máximo à noite. Sua secreção vai depender da interação de reguladores, como o GNRH, que estimula ele, e somatostatina, que inibe. Ele age diretamente na placa óssea, nas células e no fígado, estimulando a produção das IGFs, que é o fator de crescimento semelhante à insulina. A principal IGF para o nosso crescimento após o nascimento é a IGF-1. Essas substâncias estimulam a proliferação e o crescimento celular, permitindo o crescimento. Os hormônios tiroidianos e os hormônios sexuais têm uma ação permissiva no GH, como se eles estimulassem e permitissem a produção de GH. Já os glicocorticoides agem aumentando aquela somatostatina, que é o inibidor do GH, e consequentemente do GF-1. Então ele atua suprimindo o efeito desses hormônios e diminuindo a velocidade de crescimento. O terceiro fator é o nosso esqueleto, que é onde fica a nossa placa de crescimento, e é responsável pelo crescimento longitudinal, ou seja, do maior comprimento da pessoa, a altura. Se a criança tem algum problema ósseo, como acondroplasia, hipocondroplasia, displasias metafisárias e epifisárias, ela costuma ter um crescimento desproporcional e a resposta óssea aos fatores de crescimento não são adequadas. E quarto, mas não menos importante, temos os fatores permissivos. E é aí que geralmente as pessoas podem ajudar para que a criança consiga exercer o melhor seu potencial. Quais são eles? Sono, exercício, alimentação, hábitos de vida saudáveis. E por que o sono é tão importante? Porque o GH, que é um hormônio que é secretado lá na hipófise, como eu falei, ele é secretado de acordo com o ritmo circadiano do nosso corpo e é secretado em seu maior momento no sono profundo, por volta das 22 horas, das 10 horas da noite. Então, além de dormir bem, as crianças devem dormir cedo. Sobre os exercícios, todos os exercícios, desde que sejam feitos de forma adequada, vão ajudar no crescimento. Não existe exercício que faça crescer mais ou menos. O importante é achar algo que a criança goste, para garantir que ele seja feito regularmente. 1 hora por dia, 5 vezes na semana, é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. E com a alimentação? Também não existe alimento mágico. Existe uma necessidade de uma alimentação equilibrada e completa para garantir nutrientes e vitaminas para as crianças. Eu estou falando de legumes, verduras, frutas, proteínas e carboidratos. Mas isso não quer dizer que precise comer todas as possíveis. Garantir que tem alguns alimentos de cada um desses grupos é o suficiente. Entendidos os fatores relacionados ao crescimento, falarei do segundo aspecto fundamental para o entendimento do crescimento das crianças, que são as fases de crescimento. Temos 4 fases diferentes e é importante saber que elas existem para entender o que esperar em cada momento da nossa vida. A primeira fase é a intrauterina. É onde ocorre o maior crescimento de todos e tem muita interferência das condições de saúde materna. O GH tem um papel muito pequeno nessa fase.
Então, cuidar da saúde e da alimentação da gestante é importante para garantir um tamanho adequado ao nascimento. A segunda fase ocorre após o nascimento. Nessa fase, ainda tem uma fase de bom crescimento, principalmente até os 2 anos. Os fatores nutricionais estão muito envolvidos no crescimento e o hormônio GH começa a ter mais importância. Mas até completar os 2 anos, esse hormônio não é o principal fator de crescimento. É por isso que crianças que têm deficiência dele podem não ser tão baixas quanto as outras. Para você saber e acompanhar o crescimento do seu filho ou filha nessa fase, é bom que saiba que no primeiro ano de vida, os bebês crescem em média 25 centímetros, que é 50% do seu comprimento ao nascimento. No segundo ano, essa média cai para 12,5 centímetros e no terceiro, 8 centímetros. Após os 3 anos é que a criança entra na terceira fase, que é onde muitos pais acham que alguma coisa está acontecendo. Essa fase normalmente já tem uma queda normal da velocidade de crescimento e isso por si só já causa estranhamento pelo costume de ver a criança crescendo muito. Na maioria das vezes, só é observada a desaceleração normal. Mas, se a criança começa a cair persistentemente nas curvas de crescimento, ficar muito para trás dos colegas, precisamos ver o que está acontecendo. A quarta e última fase é o tão esperado estirão da puberdade. Importante saber que geralmente as meninas têm estirão antes dos que os meninos e que a velocidade de crescimento pode chegar a 8 a 10 centímetros por ano em média. Depois do estirão, eles vão desacelerando devagar até cessar o crescimento. O término vai depender de quando cada um entrou em puberdade. E após a primeira menstruação, as meninas ainda crescem. É que essa é sua fase de desaceleração. Um dos grandes problemas é acharem que todas as alterações de crescimento se resolvem no estirão, e não é bem assim. Sempre que desconfiamos de um problema no crescimento, devemos investigar para intervir o quanto antes. E como os pais podem fazer para saber se há algum problema no crescimento? Primeiro de tudo, consultas periódicas no pediatra. Essas são muito importantes para calcular o canal familiar, a velocidade de crescimento e todo o desenvolvimento da criança. E quais são os critérios que definem baixa estatura? Estatura abaixo do padrão da população, que é uma altura inferior a -2 desvios padrão em relação à média de um indivíduo da mesma idade, sexo e população. Isso pela Organização Mundial de Saúde. Ou abaixo daquela curvinha do percentil 3, 2,5. Isso pela classificação americana do CDC. Também temos a estatura abaixo do canal da família. O canal da família vai ser definido através do cálculo dessa estatura alvo. Nessa conta eu vou levar em consideração a estatura do pai e da mãe. É assim, ó, estatura do pai mais estatura da mãe mais 13 nos meninos ou menos 13 em meninas dividido por 2. Eu vou encontrar um valor e aí eu coloco isso na curva e defino o canal familiar, que corresponde em média a 5 centímetros acima e 5 abaixo dessa estatura encontrada. Só que a gente sabe que 90% das crianças podem ficar entre 7,5 a 10 desse intervalo. Então devemos investigar quem? Toda criança que está abaixo de -1,5 desvio padrão da estatura-alvo. Isso o pediatra vai te ajudar a falar. A velocidade de crescimento inadequada também é um dos critérios para baixa estatura, para necessidade de investigação. É uma velocidade abaixo do esperado para a idade e sexo da criança, ou se essa velocidade está mantida sempre abaixo do percentil 25 da curva de velocidade de crescimento por um ano. Quais são essas velocidades de crescimento? No útero, normalmente o crescimento é de 60 a 100 centímetros ano. De 0 a 1 ano, como eu falei antes, 25 centímetros, 1 a 2 anos, 12,5 centímetro ano, de 2 a 4 anos, 7,5 centímetros ano. Dos 4 anos até a puberdade, lembra que a desaceleração chega a crescer de 4 a 7 centímetros ano, uma média de 4 a 6, tá? E puberdade das meninas e meninos. As puberdades da menina chega a 8 a 12 centímetros ano e na puberdade do menino de 10 a 14 centímetros ano. Nesse caso, suspeitamos que a criança tenha baixa estatura e que a gente deve investigar. Então, qualquer um desses critérios merece investigação. Se você está suspeitando desse problema, o que mais você deve reparar? Será que tem algum sinal? Você deve ficar sempre atento a alguns sintomas e sinais que podem sugerir a causa da baixa estatura. Quais são eles? Pele e cabelos finos, atraso na dentição, voz aguda, musculatura pouco desenvolvida, desproporção entre corpo e membros, pescoço alado, que é o pescoço com uma base mais larga, e a idade óssea muito atrasada.
Também temos histórias de hipoglicemia recorrentes após o nascimento e icterícia prolongada. Só uma coisa, essas características podem ser encontradas em outras doenças da infância e também podem não estar presentes com as crianças com baixa estatura. Mas se forem presentes, elas podem nos ajudar a entender a causa do problema e definir o melhor caminho a seguir. Tá, e o que você pode fazer para garantir que seu filho ou filha cresçam bem? Garantir noites de sono adequada, alimentação saudável, exercícios frequentes e consultas pediátricas regulares. A baixa estatura tem tratamento e nem sempre precisará de hormônio quando descobrimos que outras doenças são os que estão fazendo a criança crescer menos. Aí a gente precisa atuar nessas doenças e isso já costuma resolver o problema. É o caso, por exemplo, de anemias, problemas gastrointestinais, parasitoses, problemas cardíacos e respiratórios. Portanto, se você desconfia que há algo de errado com o crescimento do seu filho, procure um médico pediatra, de preferência um endocrinologista pediatra. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Educação em saúde, informações em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor e cuidar melhor dos seus filhos também. Você sabia? Uma das formas de se identificar esses problemas é observar, por exemplo, que a criança está demorando para trocar roupas, sapatos e depois que a cartilagem de crescimento fechou, não há mais nada a se fazer. Tá gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.